Olá, se você está chegando no meu canal hoje, meu nome é Wesley Silva, sou diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos e esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos sobre trabalho em altura. Neste vídeo em especial eu vou falar um pouquinho sobre procedimento operacional para atividades rotineiras. No vídeo anterior eu falei um pouquinho do processo de análise de risco no planejamento para trabalho em altura. E falei que o procedimento de trabalho em altura, o procedimento para trabalho, ele poderia contemplar o processo de análise de risco. Na NR35, no item 35.2, fala que cabe ao empregador estabelecer um procedimento operacional para todas as atividades rotineiras existentes dentro da organização. Isso eu estou falando de trabalho em altura. Primeiro, precisamos entender o que é procedimento operacional. Procedimento operacional é o conjunto de instruções técnicas que documentam uma determinada atividade rotineira ou uma determinada atividade de rotina ou repetitiva. É o passo a passo de uma determinada tarefa. Isso pode ser bem detalhado via documento. E esse procedimento operacional segue um raciocínio lógico de como a tarefa deve ser feita. Posso dizer então que o procedimento operacional é uma receita a ser seguida e de fácil entendimento pelo trabalhador. A segunda definição é o que é atividade rotineira. De acordo com o dicionário, é o adjetivo de rotina, aquilo que é costumeiro, habitual, cotidiano. Já, de acordo com a NR35, são aquelas atividades habituais, independente da frequência, que fazem parte de um processo de trabalho. Ou seja, se a organização tem uma atividade habitual que é feita dentro de um processo ou dentro de um setor, essa atividade será considerada como rotineira, independente da frequência que ela é feita. Para facilitar o entendimento, nós vamos usar os exemplos. Imagine um trabalhador que tem que acessar sempre um determinado local para acionar uma válvula para funcionamento de uma caldeira. Ou seja, o acionamento da caldeira depende dessa atividade habitual do trabalhador. Um outro exemplo é um trabalhador que tem que estar conferindo o nível de um determinado reservatório de óleo ou de água para a manutenção de um sistema. Então essa atividade também faz parte da rotina, ela é habitual, então é uma atividade considerada rotineira. Para ambas essas atividades eu preciso construir o procedimento operacional. E essas atividades, independente da pessoa que realiza, deverá seguir o mesmo procedimento, o mesmo passo a passo, a mesma forma de fazer. As medidas de controle não vão variar de acordo com o trabalhador que executa a atividade. E também esse tipo de processo ele vai sofrer poucas alterações ao longo do tempo. Então aquelas alterações ambientais de layout, dificilmente elas vão ocorrer de forma a impactar essa rotina de trabalho. É claro que quando elas ocorrerem, o procedimento deverá ser revisado. E esse procedimento deve ser documentado, divulgado e entendido por todos os trabalhadores que fazem parte dessa atividade. E talvez você faça a seguinte pergunta, O que deve conter esse procedimento operacional? De acordo com a NR35, ele deve conter no mínimo o seguinte: as diretrizes e os requisitos para a realização da atividade, as medidas de controle coletivas, individuais e todas aquelas referentes à rotina, as condições impeditivas, ou seja, as condições que impedem a realização ou a continuidade do serviço, as orientações administrativas, o detalhamento da tarefa, ou seja, o passo a passo a ser seguido para a execução do trabalho e as competências e responsabilidades. E após falar todos esses pontos que deve ter nesse procedimento, fica bem claro que ele precisa realmente ter como base a análise de risco. E é importante também nos atentarmos à NR1, pois a própria ordem de serviço ela pode ser contemplada dentro desse procedimento operacional. Claro, respeitando alguns requisitos lá, algumas orientações da NR1, mas esse procedimento ele pode sim contemplar a própria ordem de serviço. Então a minha dica de gestão de hoje é: faça um levantamento de todas as atividades rotineiras de trabalho em altura da sua empresa, faça uma análise de risco bem detalhada dessa atividade e a transforme em um procedimento operacional. E aí você vai treinar todos os trabalhadores envolvidos nessa atividade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê seu like aqui no nosso vídeo, curta o nosso canal e espere o nosso 4º vídeo sobre trabalho em altura.